Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu morava em Ponta Grossa quando a Cíntia cruzou meu caminho. A família dela também era de lá, mas ela tinha vindo passar uns tempos em Curitiba. Segundo ela mesma me contou, para terminar os estudos, arranjar um bom emprego, se firmar. Imagina, sua família morava ali, ao lado da nossa casa. Quem sabe até já tivéssemos nos esbarrado em algum momento, mas eu sinceramente não consegui lembrar. Até porque tínhamos nos mudado ali para aquele bairro há apenas 4 anos. Primeira vez que nos vimos, de fato, foi naquele 12 de outubro, Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida. Lembro que fecharam a rua que a gente morava e encheram de brinquedos para a criançada se divertir. Foi a maior festa. Veio criança de todos os lados. E foi justamente naquele dia que a gente se viu e conversou pela primeira vez. Confesso que demorei um pouco para acreditar que aquela moça tão bonita estivesse dando confiança justamente para mim, um cara assim tão normal, tão comum. E quando ela falou que era filha da dona Carmen, que recém tinha chegado de Curitiba, até apontou a casa da sua mãe, a surpresa foi ainda maior, porque era a nossa vizinha. Eu olhei para a cara dela e disse: sério que você é filha da dona Carmen? Mas então a gente é vizinho. Eu moro na casa do lado, aquela azul ali, ó. Para minha surpresa, ela falou que já sabia, que já tinha me visto algumas vezes, e até acrescentou: ao contrário de você, né? Que nem sabia que eu existia. Olha que garota bonita, meu Deus. Que menina. Aliás, sem exagero nenhum, ela era toda linda. Tudo. Rosto, boca, cabelo, olhos. Sabe? Me contou que tinha morado em Curitiba durante quase 6 anos, mas que tinha voltado para lá, pro interior, para resolver umas coisas pessoais. Problemas esses, claro, que ela não mencionou. E eu também não fiquei perguntando, né? De todo modo, segundo ela, sua intenção era voltar para cá o quanto antes, porque se identificava muito com essa cidade. A gente conversou um monte. Passamos a tarde toda ali conversando. Até que no fim, trocamos telefones e passamos a trocar mensagens também. Até que no fim, como não podia deixar de ser, marcamos de sair e acabou acontecendo o nosso primeiro beijo. Olha, antes mesmo de acontecer aquele beijo, eu acho que já estava com a cabeça assim meio virada por essa menina. Sabe, tinha me encantado por ela já naquele nosso primeiro contato. Porque ela era perfeita. O sonho de qualquer homem. Nosso primeiro beijo foi mágico. Melhor beijo da minha vida. E ela era tão carinhosa, tão meiga, tão delicada. Sabe quando você não quer sair de perto da pessoa? Depois houve outros encontros. Fomos para a cama pela primeira vez, até que começamos oficialmente a namorar. Naquelas alturas, eu já tinha me declarado, tinha confessado que estava apaixonado, que nunca tinha sentido por ninguém o que estava sentindo por ela. E para minha felicidade, ela retribuiu tudo que eu falei. Ela disse que estava sentindo exatamente o mesmo. Até que um dia, me olhando assim daquele jeitinho que só ela sabia olhar, falou aquelas palavras: sabe que eu sempre sonhei encontrar uma pessoa assim como você? Como eu? Mas assim como? Sei lá, que goste de mim de verdade pelo que eu sou, que esteja comigo por sentimento e não por outro tipo de interesse. Eu passei muito tempo sozinho em Curitiba, sabe, Juliana? E aprendi uma coisa: é difícil a gente encontrar um amor de verdade. Por isso, quando encontra, tem que dar valor. Você é um anjo que Deus colocou no meu caminho. Olha, ela falou aquelas palavras e, pro meu espanto, começou a chorar.
Foi aquele chorinho assim contido. Mesmo assim, chegou a me dar um aperto na garganta e até vontade de chorar também. Lembro que eu a abracei forte, enxuguei seu rosto e a beijei com paixão. E fiquei ali pensando comigo mesmo, meu Deus, que menina sensível. Sabe, ela simplesmente se emocionou. Desde o começo, deu para sentir que ela era realmente uma menina assim muito emotiva. Adorava qualquer tipo de demonstração de afeto, de carinho que eu fazia, por menor que fosse. E como me fazia bem perceber que ela valorizava o que eu sentia por ela. Minha mãe, inclusive, um dia comentou: Juliano, você tirou a sorte grande, viu? A Cíntia é um amor de pessoa. Não deixa ela escapar, viu? Porque essa é o tipo de menina que você pensa em casamento um dia? Pois essa é a menina ideal. Olha, ninguém melhor do que eu para saber disso. Minha mãe nem precisava falar. Tanto que eu procurava agradá-la de todas as formas. Fazia todos os seus gostos, suas vontades. E repito, ela era do tipo que reconhecia o que eu fazia. Valorizava cada um dos meus atos. E isso me deixava seguro em relação ao nosso namoro. E foi quando completamos 8 meses juntos que uma surpresa muito agradável nos tomou de assalto. Ela descobriu que tinha engravidado. Olha, era até desnecessário perguntar se eu tinha ficado feliz com aquela notícia. Minha vontade era de sair soltando foguete. Imagine, descobri que ia ser pai de um filho que a mulher que eu mais amava no mundo iria gerar dali para diante. É para qualquer um ficar feliz da vida. Acho que não existe coisa melhor. Foi simplesmente tudo de mais maravilhoso que podia acontecer. Ela também, naturalmente, que ficou muito, mas muito feliz. Aliás, a gente até já tinha conversado algumas vezes sobre filho. E ela chegou a me falar que ser mãe era um sonho para ela. E que se tornou ainda mais forte depois que a gente se conheceu e que passou a ficar junto. Realmente, parecia até um sonho. Eu estava vivendo um conto de fadas. Eu nunca imaginei que pudesse ser tão feliz na minha vida. Só que, naturalmente, apesar daquele sonho que a gente estava vivendo, tinha a parte prática da vida, né? Eu trabalhava como mecânico, não ganhava mal, mas sabia que íamos nos apertar com aquela gravidez inesperada. O que eu ganhava não era só para mim. Eu também ajudava a minha mãe em casa. Tinha um monte de despesas e não podia simplesmente parar de ajudar. De todo modo, apertando um pouco, né? De repente economizando aqui, um pouco lá, as coisas foram dando certo. O tempo foi passando, nossa filha nasceu e foi aquela alegria. Minha relação com a Cíntia não podia ser melhor. Depois que nos conhecemos, parece que estávamos vivendo uma eterna lua de mel. Sabe, em todo aquele tempo que estávamos juntos, se tivemos uma briga, um desentendimento, foi muito. E mesmo assim por uma coisa assim banal, nada sério. Como eu já disse, ela sabia valorizar os meus gestos, sabe, o carinho que eu tinha por ela, o amor que eu sentia. Dava importância para o meu afeto. E é claro, eu não fazia por menos, agia sempre de um modo recíproco. Não é para me gabar, não. Mas as pessoas que nos conheciam, parentes, amigos, diziam que nunca tinham visto um casal tão perfeito, que se desse tão bem. Na verdade, só tinha uma pessoa que não compartilhava dessa opinião. Era a Soraya, prima da Cíntia. Só que a gente também não levava muito em conta, né? Porque essa sua prima, ela tinha uma inveja da Cíntia. Não fazia nem questão de esconder. Depois de alguns meses do nascimento da nossa filha, a gente se casou no cartório.
e comemoramos com um jantar num restaurante só para a família. Foi um dos momentos mais lindos que eu já passei. E depois disso, nossa vida continuou. E eu acho que foi quando a nossa filha completou 2 anos que minha mulher começou a falar daquele seu desejo de vir embora para Curitiba. Ela gostava de morar perto da mãe. Sabe, não só da mãe, dos irmãos também, mas nunca escondeu que tinha vontade de voltar a morar por aqui. E pelas tantas, começou a falar disso de um modo assim, recorrente. E o que eu não fazia para realizar uma vontade da minha mulher? Seria capaz de fazer qualquer coisa. Eu tinha uma profissão. Sabia que não teria tanta dificuldade de encontrar um emprego por aqui. Ela também falou que podia voltar a fazer o que fazia antes. Trabalhar em alguma loja, quem sabe até num shopping. De modo que, para resumir, acabamos de fato nos mudando para cá. Eu tinha uma grana guardada no banco. Não era muito, mas era um dinheiro razoável, de modo que no começo deu pra gente se ajeitar. Alugamos um pequeno apartamento, eu logo encontrei serviço, graças a Deus, e assim a nossa vida foi se engrenando. Tempos depois, ela também encontrou um trabalho como vendedora numa loja de confecções. Sabe, a única coisa que me desagradava, na verdade, era ter de deixar nossa filha na creche. Os primeiros dias, por exemplo, foram difíceis porque ela chorava demais. Imagine, não era acostumada com esse tipo de coisa. De todo modo, nossa vida foi seguindo e a gente foi se estabelecendo. E foi quando a nossa vida começou a engrenar de verdade que eu me deparei com aquela situação. Nessa época, já fazia quase 2 anos que morávamos aqui em Curitiba. E eu e minha mulher pegamos uns dias de folga para podermos voltar lá até a Ponta Grossa para visitar o pessoal. Na verdade, era época de Natal e chegamos justamente para a ceia. Levamos até alguns presentes para as famílias, para a minha e para a dela. Inclusive aquela prima que não gostava da Cíntia, que tinha inveja dela, também estava ali para participar da ceia com o resto da família. E olha, não sei se essa mulher bebeu demais ou se foi outra coisa, mas essa infeliz acabou protagonizando um show deprimente. Bom, até aí tudo bem. Era só ignorar. O problema foi que, pelas tantas, ela começou a encarnar justamente na minha mulher, a falar um monte de bobagem para ela. Sabe aquele tipo de pessoa invejosa, que não suporta ver o outro feliz? A Cíntia até ignorou no começo, mas chegou num ponto que começou a retrucar, até porque ninguém tem sangue de barata. As duas começaram a bater boca num canto ali da sala, mas eu, como estava perto, acompanhei tudo, até que a uma altura, a tal de Soraya elevou um pouco o tom de voz, despertando a atenção de todo mundo. E pro meu espanto, soltou aquela: "Você tá posando de santinha, Cintia? Mas você sabe muito bem que eu conheço os teus podres. E se você me provocar muito, olha que eu abro a boca, viu? Pra todo mundo saber. E provoca pra você ver." Todo mundo viu. Não fui só eu. Até porque, repito, ela elevou o tom de voz. Acho que ninguém entendeu nada. Muito menos eu. Sabe, coisa mais esquisita do mundo? O detalhe foi que minha mulher ficou em silêncio. Parou de retrucar na mesma hora. Aliás, podia ser impressão minha, mas, sei lá, ela me pareceu assim, meio nervosa, apreensiva. Nisso, a menina continuou. Ah, ficou com medo, né? Se fosse você, eu também ficava. Imagine. O que todo mundo vai pensar da santinha do pau oco?
Até que de repente falou uma coisa que me deixou com a cara no chão. Sabe quando você não espera? Sabe aquela coisa mais impossível do mundo? Depois de falar aquelas palavras, ela olhou na cara da minha mulher, que, repito, continuava em silêncio, e perguntou, o tom de voz lá em cima, para todo mundo ouvir: por que você não conta pro teu maridinho que você era a mulher da vida? Olha, eu escutei aquilo e gelei. Acho, aliás, que foi o que aconteceu com todo mundo que estava presente ali naquela sala. Todo mundo se voltou para Cíntia na mesma hora, inclusive eu. Esperei que ela retrucasse, que ela dissesse qualquer coisa. Só que minha mulher não falou nada. Continuou olhando para Soraya sem abrir a boca. Mas eu, que conheci melhor do que ninguém aquela que eu tinha escolhido para ser minha esposa, notei que a expressão dela tinha mudado. Ela sempre foi assim, bem clarinha, e chegou a ficar vermelha. Aquele silêncio. Eu não conseguia nem respirar. Aquela infeliz tinha conseguido estragar a noite de todo mundo. O Natal de todo mundo, principalmente o meu. O detalhe foi que a Cíntia, em vez de rebater, sabe, se defender, ela continuou muda, como se aceitando numa boa tudo aquilo que a outra tinha dito. E eu também fiquei tão chocado que não consegui esboçar nenhuma reação. Até que a minha sogra se aproximou e falou para Cíntia: o que é isso que a Soraya está falando, minha filha? Isso não é verdade, né? A Soraya, no entanto, não deixou minha mulher nem abrir a boca. Claro que é verdade, tia. Acho que eu ia inventar uma coisa dessa? Já faz tempo que eu sei. Ela não é nenhuma santa, viu, como vocês imaginam. Só se faz de santa. A mãe da Soraya acabou se metendo também, pedindo para a filha parar de falar aquelas coisas. Só que, como eu já disse, acho que ela tinha bebido além da conta e ninguém conseguiu travar a sua língua. Ela falou mais um monte, uma coisa pior do que a outra, sempre detonando a minha mulher. Até que de repente a Cíntia voltou os olhos para mim. Eu estava ali a seu lado, em choque, olhando para ela, esperando uma reação, sem entender absolutamente nada, sem acreditar no que tinha ouvido, esperando que ela se defendesse. Mas ela não dizia nada. Seus olhos já estavam úmidos. A única coisa que ela falou foi aquela frase, aos soluços: cadê a minha filha? Eu quero a minha filha. O pior é que eu fiquei tão chocado que a minha ficha custou a cair. Demorei a entender o que realmente estava rolando ali naquela sala. O que aconteceu, repito, estragou a noite de todo mundo. Estragou com a ceia de Natal. Aos poucos foi todo mundo se despedindo, se retirando, até que sobramos apenas nós dois ali, da nossa família. O silêncio era total. Minha sogra, inclusive, falou que ia preparar o quarto para a gente dormir. Eu queria perguntar tanta coisa para minha esposa, mas parece que a voz não saía. Até que pelas tantas ela foi pro quarto, olhar a nossa filha, e já ficou por lá mesmo. Eu ainda fiquei ali, remoendo aquilo que tinha ouvido, pensando. Fui pro quarto depois, e ela estava sentada na cama, olhando na direção da nossa filha, que dormia inocentemente ali do lado. Lembro que eu fechei a porta e fiquei ali, parado, olhando para ela. Seu olhar estava longe. Ela olhava na direção da nossa filha,
mais parecia que a transpassava. Até que de repente ela se voltou assim para mim, me olhou bem nos olhos, a expressão angustiada, e falou aquilo num fio de voz: Juliana, me perdoa. Eu não queria, não a deixei terminar aquela frase. Você não precisa falar nada, Cíntia. Não quero saber de mais nada. Não quero saber de explicação nenhuma. Não me importa se tudo aquilo que aquela tua prima disse é verdade. Tá me ouvindo? O que você fez antes da gente se conhecer não importa. A única coisa que importa é essa mulher maravilhosa que você sempre foi para mim. Sabe, eu não tinha preparado aquilo. Não sabia nem como iria levar aquela situação. Falei aquilo tudo assim, no impulso, sem medir as palavras. E ela, que até então chorava assim, de um modo contido, as lágrimas despencando pelo seu rosto, ela olhou assim para mim com mais intensidade. E eu percebi a emoção nos seus olhos. E aquele choro que era contido se transformou num choro desesperado. Foi então que a gente se abraçou. E eu falei, enquanto ela soluçava, que amava mais do que tudo, que nada no mundo ia separar a gente, nunca, nunca. Não foi fácil saber da vida que ela levava antes da gente se conhecer. Ninguém que a conhecesse podia dizer que ela tivesse sido garota de programa ou algum... Pelo jeito, aliás, as únicas pessoas que realmente sabiam era a Soraya e a mãe dela, porque pro resto foi a maior surpresa do mundo, para mim principalmente. De modo que aquilo acabou comigo. Não vou mentir. No começo fiquei assim, fora do ar, em choque. Talvez por isso não tenha conseguido entender a verdadeira dimensão daquilo tudo. Só que depois, quanto mais pensava naquilo que tinha ouvido, mais eu me consumia. Naquela noite, eu tinha dito a ela que não queria saber de nada, que não me importava com o que ela tinha feito no passado. Mas que homem, meu Deus, que homem, não ficaria com o coração em frangalhos ao descobrir uma coisa dessas? Comigo não foi diferente. De modo que, mesmo não querendo, depois que voltamos a Curitiba, acabei mudando um pouco com ela. Não foi uma coisa feita de propósito. E ela, claro, sentiu. Tudo isso me angustiou ainda mais. Tirou o meu sossego por completo. Chegou a virar a minha cabeça. E ela sentiu a minha mudança. Porque uma coisa é você querer se comportar de um determinado jeito, outra coisa é você conseguir. Eu mudei com ela. Mudei. Não queria mudar, mas acabei mudando, porque aquilo começou a me atormentar. Só não imaginei que por conta disso ela pudesse tomar aquela decisão. Ainda menos sem conversar comigo antes. Aconteceu que num domingo ela estava de folga, porque ela geralmente trabalhava final de semana, mas naquele domingo em especial, ela estava de folga. Tínhamos passado o dia anterior, assim, meio estremecidos, eu distantes um do outro. E naquele domingo eu fiquei ali na sala com a nossa filha, e ela ficou lá no quarto. Imagine como me senti quando a vi surgindo no corredor e falando aquelas palavras, com aquelas duas sacolas assim nas mãos. Juliana, eu resolvi passar uns tempos lá em Ponta Grossa, na casa da minha mãe. Na casa? Mas como assim, Cíntia? Assim, de repente? Ela não falou mais nada, mas estava muito claro
que era por causa do que tinha acontecido. Principalmente por conta daquela minha mudança, porque eu tinha mudado com ela. Não queria, mas tinha. Eu estava tão atormentado. Reconheço que, tinha mudado meu jeito de ser. Devia estar até meio frio, distante, mas eu não fazia por mal. Era uma coisa assim inconsciente, porque tudo aquilo que eu tinha descoberto tinha mexido tanto com a minha cabeça, que eu não conseguia ser o mesmo. Disse que não iria mais voltar para a loja e que depois daria um jeito de avisar que não ia mais trabalhar. Sabe qual foi meu grande erro? Ficar ali escutando tudo em silêncio, porque foi isso que aconteceu. Meu grande erro foi não ter tomado nenhuma atitude para impedir que minha mulher pegasse a nossa filha e fosse passar uns tempos na casa da mãe dela. Não sei por que agi assim, não sei por que não tomei nenhuma providência, nenhuma atitude, sendo que amava mais do que tudo. Ela era tudo para mim. Ela e a nossa filha são a minha razão de viver. No fundo, eu também achei que nós dois precisávamos daquele tempo, até para podermos digerir tudo que tinha rolado naqueles últimos tempos, sem nos magoarmos ainda mais. Por isso, não disse nada. Não tomei nenhuma atitude quando ela pegou a Camila dos meus braços, dizendo que tinha chamado um carro de aplicativo, que estava indo até a rodoviária, tomar um ônibus direto a Ponta Grossa. Eu nem me ofereci para levar as duas. E sabe que muitas vezes eu me perguntei por que agi assim, meu Deus? Por que tive aquela espécie de paralisia? Por que não respondi que não queria que ela fosse embora? Que ela era minha mulher e eu queria minha mulher e minha filha junto de mim. No entanto, elas se foram e não fiz absolutamente nada para impedir. Ela falou que era só um tempo, mas continua morando até hoje lá com a mãe dela. Já estive tantas vezes em Ponta Grossa, tentando, consertar a minha falta de providência, a minha falta de atitude, tentando fazer alguma coisa que nos aproxime de novo, mas não sei. Minha intenção, e eu falo isso para ela sempre que vou até lá, é trazer as duas de volta para mim. Só que não sei. Parece que algo mudou no nosso relacionamento. Como se um encanto ou parte dele tivesse se quebrado, pelo menos da parte dela. Eu continuo amando essa mulher. Já lhe disse isso várias vezes. Pedi muitas vezes que ela volte comigo, mas a sua resposta é quase sempre a mesma. Para que, Juliana? Para você ficar me olhando daquele mesmo jeito? Você nunca vai me perdoar. Nunca vai aceitar o que eu fiz antes da gente se conhecer. Melhor deixar como tá. Eu, sinceramente, não sei mais o que faço para que essa mulher entenda que a minha vida sem ela e sem a minha filha não faz sentido nenhum. Elas são a razão de eu acordar de manhã e levantar da cama, respirar. Já fiz um juramento a mim mesmo. Se elas não voltarem para cá até o fim do ano, eu vou embora para Ponta Grossa, custe o que custar. Sozinho aqui nessa cidade, sem a minha esposa e a minha filha, eu juro que não fico mais. Meu Deus, eu vim para cá por causa dela, porque ela quis. Não nego que depois que a minha ficha caiu, eu fiquei perturbado, com a minha cabeça ruim, ao saber de tudo o que aconteceu no seu passado. Mas juro, nada disso importa, quando aquilo que está em jogo é o nosso amor, a nossa família, a nossa união. Nada mais me importa nessa vida. Se as duas não estiverem aqui comigo, sem elas não há vida.
Sem elas não há nada para mim aqui nessa cidade e nem em outra qualquer. Sabe, fiquei perturbado durante algum tempo, mas hoje eu sinto que sou capaz de fazer qualquer coisa para ela voltar para mim. Não tô nem aí pro seu passado, juro por Deus, porque para mim, escute o que eu tô te falando, por favor, Cíntia, escute. Para mim só o que vale é o nosso presente, principalmente o nosso futuro. É você estar aqui do meu lado, sempre, o tempo todo, até que eu dê meu último suspiro.